Saudações super calorosas a toda a nossa estimada comunidade Positivo e Próspero. Que alegria imensa ter a companhia de todos novamente aqui, né? No nosso espaço de crescimento, firmes aqui na nossa jornada conjunta rumo à harmonia, à prosperidade, aquilo que a gente tanto busca. E para quem está chegando agora, ou só retomando o fio da meada, nós estamos explorando juntos uma obra, olha, fundamental. Um clássico que não envelhece. O Poder da Concentração. O livro é atribuído ao William Walker Atkinson, lá de 1918, mas impressionante como as lições dele batem forte, sabe? Mesmo agora, em 2025. É uma ferramenta essencial, a concentração. E hoje, o nosso mergulho vai ser em duas lições, assim, particularmente poderosas. Verdadeiras joias do livro. Vamos desvendar juntos a lição 3, como obter o que você deseja através da concentração, e logo depois a 4, concentração, a força silenciosa que produz resultados em todos os negócios. Então, preparem a mente, o coração, porque a gente vai tirar daqui umas reflexões e uns insights que, olha, dá para aplicar direto no dia a dia. Vale muito a pena ficar com a gente até o final. Exatamente. E o legal do Atkinson é que ele não trata a concentração como, sei lá, um exercício mental isolado, né? É mais como uma habilidade central, quase um músculo psíquico que, se a gente treina, ele direciona a nossa energia, nosso potencial para manifestar mesmo os objetivos importantes. É a arte de focar a mente de forma, assim, deliberada e sustentada. Perfeito. Então vamos começar a desempacotar essa lição 3. Como obter o que você deseja através da concentração. Logo de cara, ele faz uma distinção que me parece crucial. Ele alerta que só desejar não basta. Ele é bem direto, né? Diz que a gente vive numa era prática. Sonho vago, desejo passivo não tem força. Aliás, ele até sugere que só o desejar pode ser um sintoma de fraqueza, de não acreditar que consegue realizar. Isso é forte, né? A Atkinson quer tirar a gente da fantasia, né, e colocar no campo da ação mental direcionada. O ponto central para ele, para obter o que se quer, é um processo, digamos, com 3 etapas ligadas. Primeiro, formar uma imagem mental muito clara e vívida daquilo que se deseja. Segundo, direcionar a força de vontade de forma bem focada, bem intensa para essa imagem. E terceiro, que é fundamental, se esforçar vigorosamente. Agir no mundo físico para materializar essa visão. Não é mágica, sabe? É um alinhamento poderoso, desejo concentrado, vontade firme e ação determinada. E ele não fica só na teoria, né? Traz uns exemplos bem bons. Lembro da história do mensageiro de banco, um rapaz que, com a orientação do pai que deu para ele um botão com a letra P, para lembrar do objetivo, ser presidente do banco. Ele usou esse foco, esse esforço contínuo e, bom, chegou lá. O botão era tipo uma âncora para a concentração, né? O que ele queria destacar ali? Era só a persistência ou tinha algo mais fundo sobre visualizar? Ótima pergunta. Eu acho que Atkinson usa essa história para mostrar justamente a combinação. A visualização clara, o P de presidente sempre ali, na mente, com a persistência direcionada. Não era só trabalhar duro, sabe? Era trabalhar duro com um fim específico, sempre visualizado, energizado pela vontade. O botão era o símbolo físico dessa concentração mental. Ele também usa um exemplo mais do dia a dia, né? O do comprador que não aceita não temos, e vai atrás, busca em vários lugares até achar o que quer. É a atitude do vou encontrar um caminho ou eu faço é não aceitar a limitação de fora quando a vontade interna está focada. Faz todo sentido. É a diferença entre querer algo passivamente e decidir ativamente que aquilo vai acontecer. Mobilizar tudo para isso. Exato. E Atkins vai além. Ele conecta essa vontade concentrada com o que ele chama de lei interior da força. Ele sugere que quando a gente se concentra intensamente num objetivo, não usamos só os recursos conscientes. A gente acessa também um reservatório maior de poder. Uma força do universo ou da nossa própria mente profunda. É como se a concentração abrisse um canal para essa força. Uma lei interior da força.
Isso soa poderoso. Mas tem alguma condição para acessar essa força? Alguma regra? Sim, e essa é uma ressalva importantíssima que ele faz. Crucial para a ética da filosofia dele. Ele enfatiza que nossos desejos, para realmente ressoarem com essa lei e terem um sucesso duradouro, bom, eles precisam estar alinhados com o que é justo e correto. Desejos egoístas, que querem prejudicar outros, obter vantagem indevida, podem até ter um sucesso aparente e temporário. Mas, segundo Atkinson, eles entram em conflito com essa lei fundamental e não se sustentam. O poder verdadeiro, aquele que constrói, que eleva, ele vem da concentração em objetivos que contribuem para o bem maior, ou que, no mínimo, não prejudicam ninguém. Entendi. Então não é só ter foco. É a qualidade, a intenção desse foco. Isso conversa muito com a filosofia aqui do nosso canal, né? Positivo e próspero. E ele até oferece uma ferramenta para a gente fortalecer essa conexão interna, não é? Uma espécie de afirmação. Sim, ele propõe uma afirmação poderosa, quase uma declaração de soberania interior. A ideia é afirmar para si mesmo que a sua alma é inconquistável, um centro que irradia poder, capaz de tirar sabedoria e força dessa lei infinita para superar qualquer obstáculo. É um convite para a gente reivindicar essa força que está dentro da gente, para reconhecer que não somos vítimas das circunstâncias, mas centros de poder capazes de moldar a realidade pela concentração justa. Resumindo a essência da lição 3, então. Não basta sonhar. É preciso transformar o desejo numa imagem mental clara, energizar com vontade focada e agir sem parar, sempre buscando o que é justo e correto. Precisamos ser, como você disse, arquitetos conscientes dos nossos desejos, usando a concentração como a energia que constrói a ponte entre a visão e a realidade. É isso. Precisamente. E trazendo isso para o nosso contexto de 2025. Puxa vida, a gente vive numa época de estímulos que não param, né? Desejos muitas vezes fabricados pela publicidade, comparação o tempo todo nas redes sociais. Aplicar a lição 3 hoje talvez tenha um desafio a mais e uma importância ainda maior, eu acho. Qual seria esse desafio adicional, na sua visão? Que muda? Talvez o primeiro passo, antes mesmo de concentrar a vontade, seja usar a concentração para discernir, sabe? Discernir entre os caprichos que passam rápido, as vontades que vêm de fora e os desejos que brotam de verdade lá de dentro, alinhados com nossos valores mais profundos. No mundo que tenta vender 1000 desejos por minuto, a grande sacada do Atkinson para 2025 não é só sobre como conseguir o que se quer, mas usar a concentração como um filtro de clareza. É sobre escolher sabiamente o que desejar, para que nosso esforço vigoroso construa uma vida com significado, e não só uma coleção de conquistas vazias ou coisas passageiras. Usar a concentração como um filtro de clareza. Adorei essa perspectiva, fundamental no mundo de hoje mesmo. E essa ideia da ação focada, do esforço vigoroso, guiado por uma mente concentrada, nos leva direto para a próxima etapa, a lição 4. Nela, Atkinson aprofunda o poder do pensamento em si. Chama a concentração de a força silenciosa que produz resultados em todos os negócios. Parece que ele amplia o foco aqui, né? Sim, ele sai da obtenção de desejos específicos e vai para o impacto geral do pensamento concentrado na nossa vida inteira, com foco especial no mundo dos negócios, das interações humanas. Para mostrar a força real do pensamento, ele começa com exemplos bem fortes. Menciona como o medo extremo pode ter efeitos físicos drásticos, tipo embranquecer cabelo de um dia para o outro. Ou até levar à morte, citando o caso de um prisioneiro que teria morrido de medo, achando que estava sangrando até morrer numa experiência simulada. São exemplos extremos para mostrar que o pensamento não é algo etéreo, tem força concreta. Nossa, esses exemplos são impactantes mesmo. Servem para despertar a gente para a responsabilidade que temos sobre a qualidade dos nossos pensamentos, né? Exatamente. O argumento central do Atkinson na lição 4 é que através do pensamento concentrado e direcionado, nós podemos literalmente moldar quem a gente se torna, aumentar nossa eficiência, nossa força interior, nossa capacidade de realizar. Ele alerta que vivemos imersos num oceano de pensamentos, os nossos e os dos outros ao redor.
Se a gente não cultiva ativamente uma atitude mental positiva, focada, a gente é como esponja, sabe? Absorvendo a negatividade do ambiente, ansiedade, preocupação, medo, desânimo, tudo que circula por aí. E essa absorção passiva de negatividade deve ter consequências bem práticas, imagino. Com certeza. Atkinson afirma que nossos pensamentos habituais criam nossa realidade subjetiva, influenciam nosso ambiente e determinam a qualidade dos nossos relacionamentos. O que eu acho fascinante aqui é a afirmação dele de que até a nossa expressão facial, as linhas do rosto, acabam refletindo a natureza que predomina nos nossos pensamentos. Uma mente serena, positiva, tenderia a gerar uma expressão mais calma, aberta, enquanto pensamentos de preocupação, raiva, deixariam suas marcas. Nossa, pensar que nosso rosto é um espelho dos pensamentos habituais. Isso dá o que pensar. E ele conecta isso direto ao sucesso nos negócios e interações sociais, certo? Falando algo sobre lei da atração. Sim, ele conecta a qualidade dos nossos pensamentos ao que hoje a gente talvez chame de lei da atração aplicada ao contexto social e profissional. Aquela ideia de que semelhante atrai semelhante, né? Pensamentos elevados de integridade, confiança tenderiam a nos conectar com pessoas e circunstâncias do mesmo calibre. Por outro lado, pensamentos desonestos, mesquinhos, de desconfiança, acabariam atraindo situações e parceiros, igualmente problemáticos. Ele enfatiza que pensamentos corretos, honestos, positivos, inspiram confiança nos outros. E confiança é um ativo, sim, de valor inestimável em qualquer relação, especialmente nos negócios. Essa ideia da confiança como fruto de um padrão de pensamento muito poderosa. E como ele descreve esse mecanismo de atração, de conexão entre as pessoas pelo pensamento? Ele usa alguma imagem? Ele usa uma metáfora interessante, a dos fios invisíveis. É como se nossos pensamentos saíssem de nós e criassem conexões sutis com os outros, influenciando e sendo influenciados. A nossa intuição sobre as pessoas, sabe? Aquela sensação que às vezes a gente tem sobre o caráter ou as intenções de alguém, seria, na visão de Atkinson, uma captação dessa vibração mental, desses fios invisíveis que carregam a essência dos pensamentos da pessoa. Fios invisíveis. É uma imagem poética para algo que talvez a gente sinta intuitivamente mesmo. E ele fala também sobre um poder maior disponível, algo assim? Sim, ele reforça a ideia de um poder espiritual, que a gente pode entender como uma força maior, uma inteligência universal ou um potencial profundo da nossa mente que estaria sempre disponível e alinhado ao pensamento correto, justo, positivo, construtivo. Esse alinhamento permitiria que coisas boas fluíssem para nós, quase sem grande esforço aparente. No entanto, ele alerta que nós mesmos criamos barreiras para esse fluxo, com pensamentos e ações negativas, preocupação excessiva, medo. Ele usa a analogia das árvores densas que bloqueiam a luz do sol. Nossos pensamentos negativos seriam como essas árvores, impedindo que a luz dessa força maior nos alcance e nos nutra. Entendo. Então, cultivar pensamentos positivos e concentrados não é só para se sentir bem, mas para, segundo Atkinson, literalmente abrir caminho para que mais coisas boas aconteçam, removendo as barreiras que nós mesmos criamos. E qual o resultado prático disso tudo? Onde isso leva? O resultado prático, segundo ele, é nada menos que a capacidade de revolucionar a própria vida, alcançar mais resultados com menos esforço desgastante, sabe? Encontrar um nível de felicidade, de satisfação que talvez parecesse inatingível antes. Tudo isso por aprender a dominar e usar conscientemente aquilo que ele chama de a maior máquina já feita, a nossa própria mente devidamente concentrada. A maior máquina já feita é uma bela forma de colocar. E para fechar a lição 4, ele ainda entra na questão da fala, não é? Como falar sabiamente? Qual a conexão disso com a concentração? A conexão é direta e profunda. Atkinson liga a sabedoria na fala, não só o que a gente diz, mas ao estado interior de onde a fala sai. E esse estado é cultivado pela concentração e pelo que ele chama de silêncio. Mas atenção, né?
Esse silêncio não é só ausência de som externo, é um estado de quietude interior, de conexão com aquela lei interior que ele mencionou antes. Uma sintonia fina com as forças mais potentes do nosso ser e do universo. É nesse silêncio interior, nessa calma focada, que as ideias mais profundas, as soluções criativas e as palavras verdadeiramente sábias são geradas. Então, é preciso primeiro cultivar o silêncio dentro para depois poder falar com sabedoria fora, tipo isso. Exatamente. A fala sábia para o Atkinson não é impulsiva nem reativa. Ela nasce dessa fonte calma e concentrada. Ele até sugere, de novo, uma afirmação para ajudar a cultivar essa conexão com o eu superior, a fonte dessa sabedoria silenciosa. A ideia é que antes de falar, especialmente em situações importantes, a gente busque esse estado de quietude concentrada para que nossas palavras tenham peso, clareza e impacto positivo. Faz muito sentido. Resumindo a lição 4, então, o pensamento é uma força criativa imensamente poderosa, molda nossa realidade interna e externa. A concentração em pensamentos positivos, justos, construtivos, atrai sucesso, gera confiança, conecta a gente com pessoas e circunstâncias favoráveis e abre acesso a uma sabedoria mais profunda. E a chave para acessar essa sabedoria, inclusive na fala, é cultivar momentos de silêncio interior, de quietude focada. É por aí. Perfeita síntese. E, de novo, trazendo para o nosso turbulento 2025. Esse conceito de silêncio ganha uma nova dimensão, não acha? A gente vive na era das notificações que não param, do fluxo de informação que não cessa, da pressão por respostas e reações imediatas em tudo que é plataforma. O que significa praticar o silêncio de Atkinson nesse cenário? É um desafio gigantesco. Com certeza não é só desligar o celular por uns minutos, embora isso possa ajudar, claro. Talvez seja sobre criar intencionalmente umas ilhas de tranquilidade mental ao longo do dia. O que você acha? Exatamente. Pode ser pela meditação focada, como muitos já fazem, mas pode ser também com pausas conscientes antes de responder um e-mail estressante, antes de entrar numa reunião importante, ou mesmo durante uma conversa difícil. Cultivar a habilidade de observar os próprios pensamentos sem se deixar levar por eles, de criar um espaço mental para filtrar o ruído externo e interno. O desafio moderno é proteger e cultivar ativamente esses espaços de silêncio interior para que a gente possa se conectar com nossa intuição, com nossos valores. E para que nossas ações e palavras sejam num post em rede social, numa decisão de negócios ou numa conversa em casa, venham de um lugar de clareza, de propósito, de concentração. E não só de uma reação automática ao último estímulo, certo? Precisamente. Garantir que estamos agindo e falando a partir do nosso centro, daquela conexão com a lei interior, e não sendo só joguetes das circunstâncias e pressões de fora. A concentração nesse sentido se torna uma ferramenta de autodomínio e sabedoria prática, essencial para navegar a complexidade de 2025. Uma ferramenta de autodomínio e sabedoria prática. Que bela forma de encerrar a análise dessas duas lições. Elas realmente oferecem muito material para a gente refletir e aplicar. Sem dúvida. E fica aqui uma provocação final, né? Conectando o pensamento do Atkinson de mais de um século atrás com o nosso presente. Ele nos alertou sobre os pensamentos destrutivos e a importância de neutralizá-los com a concentração. Considerando a avalanche atual de desinformação, polarização, ansiedade digital, a complexidade dos problemas globais, que novas formas esses pensamentos destrutivos podem assumir hoje? Talvez mais sutis, disfarçadas. E será que a própria prática da concentração, como ele descreveu, precisa ser adaptada, evoluir, ganhar novas abordagens para ser igualmente eficaz em fortalecer nossa mente contra essas novas formas de dispersão e negatividade tão presentes em 2025? Fica aí a reflexão. Excelente provocação para deixarmos nossa comunidade pensando. Que formas os pensamentos destrutivos assumem hoje e como a concentração pode ser nossa aliada atualizada para lidar com eles. Fica a reflexão para cada um de nós.
Querida comunidade Positivo e Próspero, chegamos ao final de mais essa exploração profunda. Nosso muito obrigado, de coração, pela presença valiosa de todos, pela energia que a gente sente daqui e por caminharem conosco nesta busca por conhecimento e crescimento. Esperamos sinceramente que estas reflexões sobre o poder da concentração de William Walker Atkinson continuem a ressoar, a inspirar mudanças positivas e a fortalecer nossa jornada coletiva rumo à abundância, à harmonia e ao bem-estar que todos merecemos. E reiteramos nossa recomendação entusiástica: se possível, busquem a obra original. O que compartilhamos aqui é só um vislumbre da riqueza, da profundidade, da aplicabilidade prática dos ensinamentos de Atkinson. Que nossa conversa sirva como um forte estímulo para que cada um se aproprie ainda mais dessa sabedoria. Vale muito a pena. Se esta nossa análise aprofundada trouxe valor para o seu dia, considere deixar o seu curtir e, claro, inscrever-se aqui no canal Positivo e Próspero para não perder nossos próximos conteúdos. Ative também as notificações, tá? E se sentir que alguém mais pode se beneficiar dessas ideias, compartilhe este episódio com amigos, familiares, colegas. Vamos espalhar positividade e prosperidade. E não deixem de explorar o vasto acervo que já temos aqui no canal. São mais de 100 vídeos sobre lei da atração, poder da mente, prosperidade e muitos outros temas correlatos esperando por vocês. Mergulhem, sem moderação. Nossa imensa gratidão a cada pessoa que compõe esta comunidade maravilhosa. Saber que já somos mais de 200 pessoas positivas e prósperas unidas nesta conexão mental poderosa rumo à abundância, isso nos enche de alegria e motivação. Continuemos juntos, crescendo e prosperando. Muita luz, muita paz e muita prosperidade a todos. Até a próxima!